Então, por exemplo, uma empresa de lucro presumido, a cumulatividade, ela paga 3,65. 3 de COFINS, 65 de PIS e não toma crédito de nada. As empresas não cumulativas, em regra lucro real, elas passaram a ter direito a crédito, mas em contrapartida, elas tributam 9,25 sobre a saída e podem tomar crédito de 9,25 pela entrada. Então, o que aconteceu? A lei estabeleceu o rol de operações que ela pode tomar crédito pela entrada, mas estabeleceu o seguinte lá no inciso 2º do artigo 3º, que a empresa pode tomar crédito sobre os insumos utilizados na prestação de serviço e fabricação de bens destinados à venda. Só que o seguinte, insumos para o empresário é uma coisa, insumos para a Receita Federal era outra. A Receita Federal editou 2 instruções normativas na época, a 247 e a 404, que ela regulamentou o conceito de insumos e ela restringiu muito. Ela estabeleceu que para uma mercadoria ser considerada insumos, tinha que ter contato direto, fazer parte do processo, se desgastar, ao ponto que ficou muito restrito uma mercadoria se enquadrar como insumos. E aí começou uma discussão, pessoal. Como diriam, aí... Posso falar com essa câmera, diretor? Aí deu BO, num linguajar um pouco mais moderno. Por quê? Os empresários começaram a falar, não, insumos para mim aqui é mais amplo, cara, é tudo que eu preciso. É estilo imposto de renda, despesa necessária. E a Receita Federal, não. Não é despesa necessária aquilo que está contido nas instruções normativas e se você tomar crédito de algo que não se enquadra naquele conceito, eu vou te multar. Ocorreram as multas foram discutidas no âmbito administrativo, judicial, e em 2017 a gente chegou a uma definição. STJ deu a última palavra, matéria infraconstitucional, ou seja, está fora da Constituição, e disse que insumos não é tão restrito quanto a Receita Federal dizia, inclusive entendeu que as instruções normativas são ilegais e elas perderam o efeito, mas também não era tão abrangente quanto dos empresários, e criou um conceito intermediário, que para uma mercadoria ser considerada como insumo, ela deve atender 2 requisitos. Ela ser essencial ou relevante para o processo, ou seja, ser basicamente uma aquisição imprescindível, um dispêndio, né? Ele tem que ser imprescindível. Aquele ponto eu tenho que analisar e falar, cara, isso aqui é indispensável. Isso se enquadra no conceito de insumo que a Receita Federal, durante muito tempo, se opôs. Agora veio a Instrução Normativa 2121, finalzinho do ano, né, em que ela trouxe um conceito de insumos muito mais próximo, mas eu entendo que ainda nem tanto. Tem alguns pontos ali que a Receita Federal ainda se limitou. Tá? Então esse é o contexto do insumo. Então essa oportunidade aqui, ela é evidente, por quê? Porque essa interpretação, ela não é tão clara. Muitas vezes o escritório, ele não consegue se, digamos assim, se ambientizar com a empresa e ter essa percepção, até por conta da questão do tempo, do volume de empresa. E aqui surge o nosso trabalho, de revisar as apurações dos últimos 5 anos e identificar se a empresa considerou todos os insumos de acordo com essa decisão, de acordo com as possibilidades que nós temos. Então, essa é a grande sacada, aqui tem muito dinheiro, essa é a tese que eu mais gosto, porque sempre tem oportunidade e nós precisamos conhecer com profundidade o processo. Porque a partir do momento que nós conhecemos o processo, nós entendemos qual é o conceito de insumo que deve ser aplicado para as empresas. Legal, pessoal? Então, assim, ó, eu explico porque eu falo do insumos, mas 90% dos casos, pessoal, 30% dos créditos de insumos de revisão de PIS e COFINS vem de despesas que já estão na lei. Que já está na lei, pessoal, que muitas vezes o pessoal não observa. É aquele lance, passou, eu fiz como era feito antes. Mas eu sempre começo falando, pessoal, artigo 3º da lei, dá uma lida. Tudo que dá direito a crédito de PIS e COFINS. Nem entrei no mérito dos insumos. Bens adquiridos para revenda, bens utilizados como insumos na prestação de serviço ou na fabricação, que é o que nós estamos falando, combustíveis, lubrificante, energia elétrica ou térmica, inclusive a forma a vapor, utilizada na atividade da empresa, aluguéis de prédios, pago à pessoa jurídica, máquinas e equipamentos, valor da contraprestação de arrendamento mercantil,
Despesa com máquinas, aqui a gente pode tomar até imediato, de acordo com a lei 12.546. Antigamente você poderia tomar em até 24 vezes ou pela depreciação. As despesas referentes à edificação, à amortização ou à depreciação. Tudo isso já está na lei, pessoal. Muitas vezes o pessoal não toma, não presta atenção. E aí a gente começa depois no segundo ponto. Primeiro a gente faz o quê? O checklist. Está na lei? Tomei? Porque muitas vezes fica energia elétrica, fica aluguel, fica depreciação. Pessoal, 30%, 40% às vezes, dos créditos recuperados de PIS e COFINS e insumos estão na lei. Tem que conhecer a lei. Depois nós vamos para as oportunidades adicionais aplicado o conceito de insumo. Por exemplo, gasto com segurança e equipamento. Está lá na instrução normativa, a Receita já falou. Equipamento de segurança é insumo, porque se eu não tiver, eu não posso nem abrir minha empresa. É uma obrigação de norma regulamentadora, norma trabalhista, reparação do meio ambiente. Pessoal, se eu utilizo, né, no meu processo agentes que são nocivos ao meio ambiente e eu dou uma finalidade ecologicamente correta, a gente tem uma lei que é uma das mais rigorosas do mundo ambiental. Isso é um insumo, porque eu estou preservando, eu estou gastando. Gasto com a frota própria. Se eu posso ter direito aos créditos sobre frete, por que eu não posso ter sobre os meus veículos? Água utilizada no processo, material de embalagem, material intermediário. Contratação de pessoa jurídica ligada à produção. Equipamento de proteção Covid, isso aqui tem uma solução de consulta. Teste, álcool em gel, tudo isso é insumo, pessoal. E assim sucessivamente, decorrente de imposição legal. Então, tudo isso não está escrito na lei que é insumo. Hoje nós temos a Instrução Normativa 2121, do final do ano passado, que criou um regulamento do PIS e COFINS que trouxe 90% do que está aqui, mas ainda falta 10 ou 15, que tem as oportunidades que o quê? Nós precisamos pensar, precisa entender aquele processo, aquela empresa e aplicar esse conceito, porque esse não é um conceito que determina, ele não é determinante, ele é exemplificativo, não é taxativo. Então, aqui estão algumas ideias, tá? E que a gente precisa refletir e aplicar quando nós estivermos trabalhando com as empresas do lucro real, porque, pessoal, aqui que está o dinheiro grosso. Eu estou ensinando 3 só para vocês, que eu falei, até 500 mil de faturamento, pessoal, pode focar nisso aqui, que tem mais de 22 milhões de empresas pagando, 95% pagando errado, e que nós estamos aqui para recuperar. Lembra? Nem a mais, nem a menos, aquilo que é justo.